Mensagens que edificam, com o Bispo Laércio Santos. Graças a Deus, vamos prosseguindo com o poder sobrenatural da fé. Eu tenho uma palavra aqui no livro de Isaías, no capítulo 51. O título é Palavra de Conforto para Sião. No momento de crises, de recessões, não se fala outra coisa, né? Nas rodas dos amigos, nos jornais, nas revistas, noticiários, né? Dessa maldita crise. Mas olha o que a palavra de Deus fala, porque é isso que você tem que entender. Você não tem que ouvir a palavra deste ou daquele, desta ou daquela, e sim de Deus. A palavra de Deus diz assim: ouve-me, vós, os que procurais a justiça, os que buscais o Senhor. Olhai para a rocha de quem fostes cortados, e para a caverna do poço de que foste cavados. Primeiro ele manda olhar para a rocha. Essa rocha é o Senhor Jesus, o próprio Deus, né? E ele diz: olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara que vos deu a luz, porque era ele o único quando eu o chamei, e o abençoei e o multiplicarei. E o multipliquei, né? Deus, ele está pedindo para que o povo dele venha olhar para a rocha de que foste cortados e para a caverna do poço de que foste cavado. Ou seja, rocha é algo sólido, né? É algo que é difícil de romper, né? E caverna é o lugar, sabe, onde muitas pessoas se encontravam naquela época, e ainda hoje existe muita gente num poço, né, de miséria, de fracasso, de derrota. E ele está dizendo: olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara que vos deu a luz, porque era ele o único quando eu o chamei e o abençoei. Na verdade, o Abraão não era o único sobrevivente. Existiam outros, mas ele era o único que estava apto a ouvir. Por isso que a palavra está dizendo aqui: ouve-me, vós, porque há muitas vozes por aí afora. As vozes que nós temos ouvido é que não dá, é que vai piorar, é que a situação vai piorar cada vez mais. E ele manda olhar para o Abraão, porque o Abraão foi um exemplo de fé e um homem que lutou contra a esperança. Ele não tinha mais esperança, mas ele acreditou até a última instância no Deus que ele servia, né? Aqui no versículo 13 ele diz assim: porque o Senhor tem piedade de Sião, e terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graças e som de música. Deus, o pastor Hélio, ele tirou esse povo, né, do buraco, da lama, do fundo do poço que eles estavam vivendo naquela época, sob a escravidão de Faraó. E aparentemente não existia saída para aquele povo. Por isso que ele fala, né? Os que buscai o Senhor, olhai para a rocha de que foste cortados, e para a caverna do poço que foste tirado, quer dizer, cavados. Quer dizer, humanamente falando, era impossível aquele povo sair de lá, porque eles estavam, né, sob a servidão de Faraó. Mas não há nada que possa, sabe,
impedir o agir de Deus, o poder de Deus. É verdade. As pessoas até usam muito o termo, né? Nós usamos também. Quando a pessoa está numa situação difícil, a pessoa diz, fulano está no fundo do poço. Só que no fundo do poço, a pessoa está numa situação difícil. Vamos imaginar um poço mesmo. Ainda dá para a pessoa aparecer alguém, né? Dá para aparecer alguém lá na boca do poço e ver a pessoa. Dá para a pessoa gritar. Só que aqui diz que Deus tirou a pessoa da caverna do poço de que fostes cavados. Então o que a gente entende? A gente entende que a pessoa estava no fundo do poço e o poço entulhado. Quer dizer, teve que ser feita uma caverna para cavar a pessoa que estava no fundo do poço. Ou seja, imagine você no fundo do poço e ainda cheio de entulho o poço. Não tem como ninguém te ver. A pessoa fica numa situação, bispo, que ela parece que ninguém está vendo, ninguém está enxergando. Não tem salvação, humanamente falando. Não tem saída, não tem solução. Eu fico imaginando aquelas pessoas, né, que são soterradas quando tem desabamento e elas ficam ali dias, ali embaixo, né, sem ouvirem nada, esperando. Se aparecer alguém conseguir encontrá-las, elas são salvas. E outras morrem ali no entulho. Mas no momento que ela olhar para Deus, conforme o senhor está lendo aqui, leu em Isaías 51, que ela der ouvidos à voz de Deus, como fez Abraão, não dá ouvido a essas vozes da crise, dos noticiários, que são palavras até... que eles até têm razão. Uma vez eu lembro que alguém falou algo pra mim e eu falei assim pra pessoa, você tem razão. Só que a gente não vive pela razão, né, bispo? A gente vive pela fé. A gente vive pela fé. É. Abraão viveu pela fé. E ele diz aqui no versículo 4, ele diz, atendei-me, povo meu, e escutai-me, nação minha, porque de mim sairá a lei. Ou seja, os políticos fazem leis, os homens fazem leis injustas, como nós falamos hoje pela manhã, Isaías 10 fala, né? Mas as pessoas, elas têm que respeitar as leis dos homens, mas elas têm que entender que a lei de Deus é a superior. A última palavra vem dele. Por isso que ele diz, atendei-me, povo meu, e escutai-me, nação minha, porque de mim sairá a lei, e estabelecerei o meu direito como luz dos povos. E aí ele diz, perto está a minha justiça, aparece a minha salvação, e os meus braços dominarão os povos. As terras do mar me aguardam, e no meu braço esperam. Quantas pessoas estão esperando no braço deste, daquele? E nós sabemos que o único braço poderoso é o de Deus. Por isso, você que está agora aí aflito, receba essa palavra de ânimo e viva ela. Não olhe pelo que o mundo tem mostrado, pelas aparências, mas viva pela fé, porque você vivendo pela fé, você vai alcançar as maravilhas do nosso Deus. Vou ficando por aqui com a minha participação. Agradeço o carinho da sua audiência. Prossegue o poder sobrenatural da fé.